acho que estou mais ou menos penteada, mas... É assim, também já tenho aqui tantos vídeos em que estou despenteada, estou com a cara toda inchada e vocês até agora não se queixaram, não é? Para quem continua aqui, nesta realidade toda, não é? Bem, vamos lá. Mais um domingo e hoje é um domingo especial, não é? Hoje é Dia da Mãe. Eu sei que este pode ser um tema sensível para algumas pessoas e peço desculpa se é o vosso caso eu estar a trazê-lo, não é? Eu sei que acho que foi a Perfumes e Companhia que teve esse cuidado umas semanas antes do Dia da Mãe, perguntou às pessoas que tinham subscrito a newsletter se queriam, durante estas semanas, não receber as newsletters relativas ao Dia da Mãe, e eu acho que foi uma ótima iniciativa. Tenha sido por que motivo foi, não é? Acho que é importante e eu gosto de pensar nessas pessoas também, para quem este dia possa ser difícil. Gostava de deixar este recado, não é? E percebo que não queiram continuar a ver. Para quem quer ficar e quer ver até ao fim, obrigada mais uma vez pelo vosso apoio e vamos falar sobre este dia, não é? Porque eu, provavelmente, quando lançar o vídeo, estarei a almoçar com a minha mãe, qualquer coisa do género, não é? É uma coisa que eu tento fazer todos os anos. Houve anos em que não o fiz porque estava sempre deslocada a trabalhar e arrependo-me bastante. E é uma coisa que eu já falei aqui, não é? Houve momentos em que eu fiz sacrifícios pela vida profissional que não valeram de nada, que nunca foram reconhecidos e então... Sim, arrependo-me, porque preferia ter passado esses dias com a minha mãe. Se bem que eu vou tentando também o resto do ano estar com ela o máximo possível, mas pronto, é um dia especial e é um dia para fazermos coisas diferentes também. Hoje, então, vou focar este episódio maioritariamente neste tema, mas não só. Começo com uma sugestão de filme temático para este dia também. Imagina que o mundo acabou, mas tu cresceste num bunker, sozinha e com uma mãe robô. E toda a tua vida foi construída à volta da ideia de que ela te protege, de que o mundo lá fora é perigoso. Até que um dia aparece uma mulher ferida e começa a fazer-te perguntas que tu nunca tinhas tido coragem de fazer. Este é um thriller de ficção científica onde a maternidade é programada, calculada. Mas será que uma mãe perfeita é uma mãe que nunca erra? Ou é uma mãe que te dá espaço para decidires quem és? É um tema que dá que pensar e o filme, se quiseres ver, chama-se I Am Mother. Confesso que já vi este filme há algum tempo. Na altura chamou-me Ser com a Hilary Swank, não é? E todo este enredo, não é? Eu gosto deste tipo de filmes distópicos. By the way, comecei a ver uma série nova que vocês me sugeriram e ninguém me tinha preparado para ver The Handmaid's Tale, ok? Eu ainda só vou na primeira temporada. Fiquei logo traumatizada com o primeiro episódio, mas já estou muito investida. Agora tenho de continuar a ver, não é? Portanto, tenho de continuar a ficar traumatizada. É que ninguém me avisou que era isto. Para quem viu a série vai perceber de que é que eu estou a falar. Eu estava à espera de uma coisa um bocadinho mais fofinha e tranquila, não é? Não é o caso. Mas pronto, passando à frente, espero que gostem do filme. Se já viram, digam-me aqui nos comentários o que é que acharam. E eu escolhi este filme também porque é um filme que levanta uma pergunta importante, não é? O que é uma boa mãe? É eficiência? É sacrifício? É cuidado? É muita coisa? É que na vida real parece que se espera que as mães sejam tudo e mais alguma coisa, não é? Tudo ao mesmo tempo. Exige-se muito das mães. E eu digo isto não sendo mãe, mas olho para o mundo à minha volta, não é? E entre muitas outras coisas, esta é uma das partes que faz com que eu não queira ter filhos, não é? Esta exigência, estes padrões completamente inatingíveis para um ser humano. Padrões esses que, pelo menos na maioria dos casos, não se exigem dos pais, só das mães mesmo. Mas ao mesmo tempo que se espera que as mães sejam sempre disponíveis, organizadas, sorridentes, carinhosas, tenho aqui alguns apontamentos que gostaria de partilhar convosco. Em muitos países, ser mãe ainda é um ato de resistência. A licença de maternidade em Portugal, por exemplo, é de 120 a 150 dias, que parece razoável, se calhar para algumas pessoas, até compararmos com países como a Suécia, onde pode ir até 480 dias e é partilhada. Isto são informações que eu encontrei na internet, ok? Portanto, se alguém aí tiver informações mais fidedignas que queira retificar, mas pronto, eu acho que nós temos esta percepção de que noutros países da Europa a licença de maternidade é mais extensa, e digo maternidade e paternidade também, não é? Uma coisa que me faz muita confusão é como um parto, e seja que tipo de parto for, é sempre uma experiência extremamente traumática, não é? Tanto fisicamente como psicologicamente. E é uma experiência traumática em que imediatamente a seguir nós temos de cuidar de um ser humano. Ou seja, não há aqui um cuidado com a mãe também. Ainda ontem estava a ver,
Já não me lembro quem é que estava a falar sobre isto, sobre dar presentes aos... Era a Luana do Bem, sim. A Luana do Bem estava a falar sobre as pessoas quererem mostrar as fotografias dos filhos e como as pessoas dizem que é a pior coisa do mundo e não é, pronto. Ela estava também depois a dizer o que é que se oferece a um bebê e havia algumas pessoas a mandarem bitites nos comentários e uma pessoa estava a dizer, por que não? Se realmente não sabemos o que oferecer ao bebê, por que não oferecer algo à mãe, não é? A mãe está fragilizada, a mãe, neste momento, a atenção está toda focada no bebê e não na mãe. E eu acho que isto é um princípio interessante e da próxima vez que tiver alguém próximo a ter um bebê, vou pensar nisto. Mas ainda pegando aqui na questão da licença de maternidade, há uma questão que muita gente esquece e que eu acho que é relevante, pronto, eu trago aqui porque faz parte da minha realidade, eu sou trabalhadora independente, não é? Sou freelancer, o que significa que os apoios sociais, ainda que nós paguemos impostos, não é? Os apoios sociais não funcionam da mesma maneira, são um bocadinho mais, ainda mais burocráticos e são um bocadinho instáveis, não é? Porque dependem muito da faturação que nós tivemos no último trimestre. Portanto, se nós tivermos o azar de adoecer ou numa situação em que engravidemos a seguir a um trimestre de baixa faturação, que pode acontecer, é mesmo instável, ficamos sujeitos aos descontos que fizemos nesse trimestre, ainda que em todos os outros meses e todos os outros anos tínhamos feito mais descontos. E eu digo isto vendo o que aconteceu já. Há amigas e colegas minhas que tiveram de terminar a licença de maternidade aos 2, aos 3 meses e muitas delas inclusivamente tiveram de trabalhar quase até ao final da gravidez e as que não trabalharam era, por exemplo, pessoas que, bailarinas, até mesmo DJs, eu penso nisto. Alguém consegue imaginar-me com uma barriga de 8 ou 9 meses atrás de uma mesa de mistura a pôr som? É difícil. Eu nunca vi isto a acontecer, não é? Imagino isto a ser aceite, por exemplo, com uma artista que seja muito, muito conhecida e acontece com cantoras, já temos visto cantoras que até me faz também confusão, não é? Porque lá está, a gravidez pode não ser uma doença, mas é uma fase muito frágil da mulher e eu sabendo o desgaste que existe no trabalho noturno, não é? No trabalho do entretenimento, da animação noturna, faz-me um bocadinho de confusão, sim. Olá, gatinha! Faz-me um bocadinho de confusão que essas pessoas tenham de trabalhar até ao final da gravidez. Mas para algumas profissões não dá mesmo. Por exemplo, bailarinas é capaz de ser muito complicado, com uma barriga de 9 meses estarem a trabalhar e, enfim, não há aqui muitos apoios também para que trabalhadoras independentes ou têm um cônjuge que suporta tudo, que não é fácil hoje em dia, ou fica muito difícil para essas pessoas serem mães, não é? Apesar de eu não querer ter filhos, acho que as pessoas, se quiserem ter, devem ter as condições para fazê-lo da melhor forma, não é? Pela mãe e pelo bebé que aí vem. E não deixa de ser uma coisa que me entristece um bocadinho, não é? Pensar que quem tenha o sonho de ser mãe, eu vejo inclusivamente com amigas minhas, não é? Que já gostavam de ter sido mães e que ainda não o fizeram porque não atingiram aquela estabilidade financeira, laboral, porque depois também temos casos de pessoas que são despedidas ou seja, não são despedidas, não lhes renovam os contratos, ou seja, para uma pessoa querer engravidar tem de pensar, ok, já estou efetiva, já posso engravidar, não é? É muito complicado tomar essa decisão e depois há uma série de outras coisas, não é? É o corpo das mulheres que fica diferente para sempre, nunca mais voltará a ser o mesmo. Eu acho que até o psicológico, eu digo isto nunca tendo passado por isso, não é? Mas por alguns relatos que recebo, por coisas que vou lendo, há uma mudança que não sei se é definitiva, mas que é muito drástica. E eu sinto até que as pessoas mudam muito, não é? A essência delas, ou se calhar não mudam, mas são forçadas a mudar, não é? Porque deixam de ser aquela pessoa, não é? Se a Marta quiser ser mãe, deixa de ser a Marta para ser a mãe, não é? Até na maternidade isto começa logo, assim que as grávidas entram na maternidade, ou no caso de um casal entre um homem e uma mulher, não é? Entram na maternidade e já os profissionais de saúde se referem mãe, pai, não é? No jardim de infância é a mesma coisa, não é? Já é a mãe, o pai, que eu percebo que isto acontece para os educadores de infância por uma questão de não vão memorizar os nomes todos, percebo que seja por isso ou terá outros motivos, mas não deixa de ser uma descaracterização, despersonalização da pessoa como indivíduo, não é? Da mesma maneira que se espera que a partir do momento em que as mulheres, e aqui muito mais as mulheres do que os homens, é um facto, embora as coisas estejam a mudar, ainda é muito lento, espera-se que a mulher deixe de ter vida, não é? Que deixe de ser à noite. Quando se vê uma mulher à noite que foi mãe há pouco tempo, toda a gente pergunta, e quem é que ficou com o bebê, não é? Mas nunca se diz isso, ou quase nunca se diz isso dos homens que foram pais.
Ou seja, ainda há uma exigência muito grande e isso leva muitas pessoas a não quererem assumir este papel, não é? Inclusivamente eu já vi mulheres a dizerem, não, eu quero ter filhos, mas eu não quero ser mãe, eu quero ser pai. Porque a carga ainda é muito diferente. Ainda que existam exceções e existam homens que cumprem o seu papel devidamente, e ainda bem, mas sabemos que culturalmente as coisas ainda são muito injustas para o lado da mãe. Além de todas as outras questões, não é? A instabilidade laboral, que aqui é da mãe e do pai, não é? Portanto, qualquer pessoa que decida ter filhos tem de pensar nesta questão. E depois tem o custo de ter filhos. Os filhos também não saem baratos. Não é só a alimentação, é o médico, é as fraldas, é os cremes, é a escola, é tu pensares que queres que o teu filho aprenda piano, karaté, sei lá, uma série de coisas e vais ter de ter capacidade para suportar isso, não é? Ainda mais, pronto, a educação, que é um tema muito discutível, não é? Mas algumas pessoas gostavam de poder dar aos filhos a possibilidade de... Eu, por exemplo, gostava de ter estudado em Inglaterra, não é? Naquela altura tinha sido impossível para a minha mãe, que era com quem eu vivia, pagar-me estadia e alimentação e todas as despesas de estudar noutro país, ainda por cima é um país caro, não é? Portanto, quando nós pensamos em ter filhos e queremos dar-lhes o mundo, não é? Queremos que eles tenham uma vida melhor do que a nossa, temos de pensar nestas coisas todas, não é? Mas mesmo que não estejamos a ver além, até o básico é muito difícil e é mal pago e é extremamente desgastante, não é? Eu sei que há pessoas que se calhar neste momento estão a pensar mas eu adoro ter filhos e para mim não é tão cansativo e eu consigo gerir muito bem e eu fico super feliz por vocês, que fosse assim para toda a gente, mas eu diria que, pela minha perspectiva, não é assim para a maioria das pessoas, não é? As minhas amigas e colegas e pessoas com quem eu falo sobre isso, não é? Relatam um desgaste físico e mental que é absolutamente injusto e é muito difícil de gerir, não é? Mesmo para quem tem uma rede de apoio, e aliás, ter uma rede de apoio é ótimo, não é? Ter, por exemplo, os avós a ajudar, mas depois isso também acaba por ser um bocadinho injusto às vezes em certos casos para os avós, se for demasiado. A pessoa ter possibilidade de pagar uma escola. Eu sei que agora, recentemente, o governo tem um programa em que as pessoas, mesmo que coloquem os bebés em creches privadas, pelo que percebi, o Estado paga, não é? Mas não sei se toda a gente está realmente a usufruir disso, não é? Mas depois há uma série de outras coisas, não é? Mesmo que seja, ok, tem a creche, mas a criança vem para casa, não é? Então imagina, tu trabalhaste 8, 9, 10 horas, não é? Andaste no trânsito, vais para casa e se calhar querias relaxar, ou se calhar até trazes trabalho para casa e tens ali um ser humano para cuidar. Tenho memórias de a minha mãe era professora, e as pessoas tanto dizem que os professores trabalham um pouco e tudo mais. A minha mãe trazia tanto trabalho para casa, era muito difícil ao fim do dia ela ter tempo para me dar atenção a mim e à minha irmã. E eu acredito que isto aconteça com muitas profissões, não só porque a pessoa pode trazer trabalho para casa, como vem exausta, não é? Esgotou toda a sua capacidade, o espaço mental, tudo ficou ali no trabalho. E é muito injusto esperar-se tanto de pessoas que muitas das vezes estão a fazer o melhor que podem, não é? E muitos de nós estamos na terapia a resolver os traumas da nossa infância, mas sabemos que os nossos pais, ainda que tenham cometido muitos erros, fizeram o melhor que sabiam com as informações que tinham, porque ainda hoje, com tanta informação, com psicologia, sociologia, ainda não há um manual de instruções para falar sobre isto, não é? Só porque eu estou aqui também a generalizar um bocadinho mais para os dois géneros, eu sinto que estas coisas caem muito mais sobre a mãe, não é? E fica difícil gerir tudo e assumir este papel sempre com a cabeça erguida e sempre com um sorriso, não é? Sendo que muitas das vezes aquele pequeno ser humano está a absorver tudo o que nós estamos a fazer e as nossas reações e tudo mais. Vou tentar partilhar aqui o link de um vídeo da Maria Seixas Correia. Ela tem um filho e estava a contar que, de facto, as crianças começam a imitar as nossas coisas, as nossas maneiras de ser, sejam boas ou más. E neste caso era uma coisa boa, porque muitas das vezes, quando ela pedia, por exemplo, para ele se acalmar e ele se acalmava, ela dizia obrigada pela paciência. E neste vídeo ela está a contar como, numa situação semelhante, ele lhe disse também obrigada pela paciência, mamã. E isto mostra muito bem como as crianças absorvem tanto as coisas boas como as coisas más que nós fazemos. Portanto, nós, ao sermos mães ou pais e estarmos bem e termos a cabeça descansada e em ordem, vai refletir-se na nossa criança, não é? Naquela pessoa que nós trouxemos ao mundo, a quem queremos dar o melhor,
mas também queremos que seja um ser humano bom, não é? E que seja um bom exemplo na sociedade. E no meio disto tudo, eu lembro-me de estar em geografia, alguns no secundário, a estudar as políticas antinatalistas dos países que têm muitas crianças a nascer, não é? E as políticas natalistas, e que Portugal era um dos países que precisava de políticas natalistas. E eu sinto que, mal ou bem, o nosso país, se calhar em comparação com alguns países fora da Europa, e se calhar alguns europeus também, não é? Pode até não ser um mau país para ter filhos, mas pelo que eu vejo, não é? Ainda há um longo caminho a percorrer e eu sinto que é um caminho que em 2025 já devíamos estar um bocadinho mais à frente, não é? Ainda falta muita coisa e sobretudo esta questão da licença de maternidade, para mim eu acho que era essencial que se pudesse estender e que se pudesse estender com apoio, não é? Se a pessoa engravidou, se a pessoa vai ter um bebê, não pode ter, devia ter mais rendimentos, mas pronto, pelo menos tem de manter os rendimentos, não é? Não pode ter menos. E outra das coisas que eu, por exemplo, sou a favor, e isto foi uma coisa que eu tive de aprender na minha vida, ok? Eu andei muitos anos errada a achar que as mulheres tinham todas de ter uma carreira e nenhuma mulher devia ficar em casa com os filhos e tudo mais. E claro que nós vamos vivendo e aprendendo com os nossos erros, não é? E percebemos que mordemos a língua e hoje em dia eu sou absolutamente a favor de que as mulheres tenham a escolha de se querem ter uma carreira, como eu quero, ou se querem ficar em casa a tomar conta dos filhos. E quem diz as mães, diz também os pais, se quiserem assumir esse papel, não é? Qual é que é o problema disto? Nem sempre a outra pessoa consegue sustentar a casa sozinha, não é? É muito difícil hoje em dia, com os salários e com o custo de vida como está. Ou seja, nesse aspecto, eu sinto que até perdemos um bocadinho com o avançar da vida, não é? Das mulheres, todas as mulheres começarem a trabalhar, porque havia muitas mulheres que já trabalhavam, mas com este avanço de todas as mulheres terem direito a trabalhar, que foi ótimo, perdeu-se um bocadinho isto, não é? Tanto que se fala muito de como hoje em dia são precisas duas pessoas, ninguém consegue sair de casa, ou quase ninguém consegue sair de casa sozinho, tem de sair a dois, porque só duas pessoas é que conseguem sustentar uma casa e mesmo assim dificilmente, não é? Portanto, a mesma coisa em relação a isto, não é? Acho que é perfeitamente válido, por muito boas creches que tenhamos, acho que é válido que as pessoas queiram ser elas a estarem presentes no crescimento e no desenvolvimento dos filhos. Portanto, acho que isso deveria ser uma escolha, uma opção para todas as mulheres que decidem ser mães, não é? Quererem ter a sua carreira e terem todos os apoios para que isso aconteça, mas também quererem ficar em casa e serem protegidas, não é? Porque a partir do momento em que uma pessoa deixa de trabalhar, provavelmente deixa de descontar, não é? E há aqui uma série de questões que têm de ser salvaguardadas, não é? Porque nós estamos a viver com o nosso cônjuge trabalha e consegue pagar todas as contas da casa. Ótimo, maravilhoso. Mas e se o casal se divorciar, se separar? A mulher nessa situação está salvaguardada, não é? Ou simplesmente fica, ao Deus dará, sem experiência laboral, sem descontos, sem nada. Acho que esta questão também tem de ser salvaguardada e acho inclusivamente que é uma questão a ter em conta quando uma mulher decide ficar em casa com os filhos. Decisão que eu apoio, mas que infelizmente tem de ser ponderada, não é? Por causa de todas estas questões. Ou seja, ser mãe é um ato de coragem, sem dúvida alguma, não é? É preciso a pessoa querer mesmo muito, eu diria, hoje em dia, ter mesmo esse sonho, ter mesmo esse desejo, que é uma coisa que eu pessoalmente não tenho, mas respeito quem tem. E por isso, a todas as mães que estejam a ver-me, apesar de não sentir na primeira pessoa, entendo e tenho empatia pelas vossas dores e estarei cá para defender os vossos direitos e que as coisas evoluam para que ser mãe vá sendo um bocadinho menos difícil a cada dia que passa. E obrigada à minha mãe, porque apesar de tudo é a melhor mãe do mundo, é a minha. E mais uma vez, para quem este tema é um bocadinho difícil, mas ficou até ao fim, um grande beijinho e um abraço muito apertado. E se me permitirem a mensagem, sim, é muito bom neste dia, neste domingo, ir almoçar com a mãe, mas marquem coisas com a vossa mãe ao longo do ano, vão fazendo coisas, liguem-lhe, mandem mensagem, qualquer coisa, vão fazendo isso com regularidade, porque ela vai ficar contente. E por fim, vamos a um tema um bocadinho menos sério, já sabem que eu termino sempre assim, e este tema não tem nada a ver com ser mãe e com maternidade. Quero falar de uma coisa que já vi outras pessoas falarem, ok, isto não vai ser uma invenção minha, mas há muito tempo que eu tenho pensado nisto.
Coisas que eu acho que as pessoas fingem que gostam. Eu sei que isto vai ser controverso, mas sinceramente há coisas que eu sinto que as pessoas só podem estar a fingir. Não há outra maneira. Por exemplo, matcha. Sabe, a erva molhada misturada com tristeza. Crocs. Ai, são tão confortáveis. Discutível. Além de que são feios que dói. Banhos de água fria. O meu corpo quer dormir, não quer sofrer. Ir ao ginásio. Não consigo acreditar que alguém esteja ali com vontade. Estás a suar e a contar os minutos para ir embora. Espero não ter ofendido ninguém, mas é o que eu acho. Mas diz-me de tua justiça, gostas de alguma destas coisas? E o que é que achas que toda a gente finge que gosta? Eu até podia ter aqui mais uns exemplos, mas se calhar guardo para outro vídeo. Por fim, vamos escolher um comentário do último vídeo. Então vamos aqui ao comentário do Flávio. Interessante o tópico, mas também sobre os seguidores que perdeste. Estranho, mas bom. Acho que não devias te importar muito, que fiquem os interessados pelo teu trabalho. Concordo plenamente, Flávio. Cada vez mais eu tenho esta percepção, porque, sobretudo no Instagram, não sei se mais pessoas têm esta ideia, mas eu sinto que há pessoas que estão lá só a observar. Estão lá só porque têm curiosidade sobre alguma coisa, sobre a minha vida, não sei, mas não interagem com nada e, no fundo, não é? Esse tipo de pessoas não ajuda a que os criadores possam crescer, não é? Eu sei que há pessoas que não interagem porque são mais tímidas, não é desses casos que eu estou a falar. Eu estou a falar das pessoas que estão lá, que seguiram só por seguir, não é? E não vale a pena estarmos a seguir pessoas de quem não gostamos e conteúdo que não queremos ver. É que eu consigo pensar numa pessoa específica que sempre que eu publico um story é a primeira a ver. Ela é a primeira a ver os meus stories. Não sei se acontece o mesmo com o que eu publico no feed, mas ela é a primeira a ver os meus stories. Mas nunca, nem um likezinho, nem um coraçãozinho, nada. E eu às vezes já estive para lhe mandar mensagem e dizer assim, não precisas de ficar, podes... Estás livre, vai tartaruguinha, vai à tua liberdade. Não é? É estranho isto. Nem sei se essa pessoa estará a ver este vídeo porque não sei se me segue no YouTube. Mas se eu disser isto no Instagram, esta pessoa vai saber que eu estou a falar sobre ela, porque é sempre a primeira a ver os meus stories, não entendo. Portanto, obrigada Flávio, mais uma vez, pelo teu comentário e obrigada a todos os que têm comentado e interagido com os meus vídeos. Vocês são lindos. Não se esqueçam também de deixar já like neste vídeo, de me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!